Vamos lá, então. Vamos lá dar uma olhada para esse evangelho, né, para o evangelho de Marcos, que ele nos traz, antes da gente começar a ler, a gente entender o que a gente está lendo. Então, o evangelho de Marcos, ele tem 3 características que são próprias dele. A primeira característica desse evangelho é que ele é um dos evangelhos mais antigos que foi escrito, né? E, além dele ser o evangelho mais antigo, né, ele na segunda característica dele, considerado o evangelho que Pedro pregava, né? E o Pedro, além de João, né? Pedro também era considerado um grande amigo de Jesus. Então, nós vamos ver algumas coisas no Evangelho de São Marcos, essa rudez, né, desse pescador da Galileia. Então, você vai observar no escrito, né, do Evangelho de Marcos o quanto que a pessoa de Pedro influenciou Marcos, né? E você vai ver, então, um evangelho também muito exagerado, né? Porque Pedro era extremamente exagerado, né? Ele era muito colérico, muito impulsivo. É uma característica além de muito zeloso, ele também era esse ser exagerado. Uma outra característica que a gente vai ver, né, desse exagero que a gente vai perceber em Pedro, você vai ver assim que no Evangelho de Marcos, todos os doentes são levados, todos os doentes da cidade estão na porta da casa onde Jesus está, né? Por menor que fosse essa cidade, né? Não é todos os doentes, né? Não é todos, mas Marcos exagera, né? Pedro, ele vai dizer assim, todos te procuravam, depois de todos irem a Jesus. Então, você vai encontrando esse evangelho de muitas generalizações, como a gente diz em programação neurolinguística, né? Uma grande multidão, uma multidão imensa, nós vamos ver lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, né? Todos que padeciam de alguma enfermidade lançavam-se aos pés de Jesus, né? Aí isso está lá em 3:10, quer dizer, se todos se lançavam, Jesus deve ter ficado coberto, né? Imagina todo mundo se lançando, né, nos pés de Jesus. Então, quando você começa ler o Evangelho de Marcos, Marcos é um evangelista sinestésico, né? É um evangelista que, se você começa a ler ele, você começa a sentir o Evangelho. Então, ele não é um evangelho para o intelecto, ele é um evangelho para sensações, ele é um evangelho para você experimentar esse evangelho, né? Ele é imagina só, outro exagero aqui de Marcos, né, e de Pedro, não dava tempo sequer de se alimentar, né, em 3:20, quer dizer, eles viviam de vento, né? Eles não tinham tempo de se alimentar. Então, é muito exagero. Outra coisa que a gente vai se abrir para os nossos olhos, para ver o Evangelho de São Marcos, ele é descritivo e detalhista. Então, você vai ver muitos detalhes no Evangelho de Marcos.
Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, 39, a grama é verde, né? E os ramos grandes da árvore de mostarda. Então, gente, quem não tem esse erro de ótica, né, no seu mapa mental aqui, na sua tela mental, quando lê esse evangelho, onde Marcos diz que os ramos de mostarda se espalhavam, era a maior árvore, né, que eles se espalhavam e os pássaros do céu pousavam sobre os ramos. Você consegue imaginar o tamanho dessa árvore de grão de mostarda? Você imagina uma árvore imensa, e ela é um arbustrozinho, né, baixinho, mas ele descreve com tanto detalhe, com tanta riqueza, que fica grande no evangelho dele, né? Você vai ver que no Evangelho de Marcos, a pedra do sepulcro, onde Jesus estava, em 16,4, era uma pedra grande, né? Então ele traz essa conotação. Jesus pregava à beira-mar, 5,12. Ele pregava ao entardecer. Então você está lendo aquilo, você começa a saber onde Jesus está, como deveria estar o sol, né? Os porcos, né? Os evangelistas, quando Jesus expulsa os porcos, né? No Evangelho de São Marcos, são 2.000 porcos. Não é muitos porcos, é 2.000 porcos. Ele ficou contando, um por um, ao cair. Se é 2.000 porcos, eu não sei, mas para Pedro era muitos porcos, né? E tem razão de Jesus ter sido mandado embora da cidade, 2.000 porcos. Jesus de Marcos, no Getsemanime, né, no 14:33, Jesus de Marcos, ele tem pavor e angústia. Não é só uma angústia, é pavor. Ele desenha o pavor de Jesus. Em Mateus, nós vamos ver tristeza e angústia. Mas para Marcos, não. Para Marcos é pavor, né? E pavor a gente sabe que é algo muito mais que medo. É muito mais denso que medo. Ele também vai especificar e esclarecer. Casa de Pedro e de André, no versículo 1:29. Fariseus e herodianos, no 3:6. Sua mãe e seus irmãos e suas irmãs, no 3:32, né? Para dar bastante confusão depois de 2.000 anos. Então, ele especifica muito claro quem está ali. E no Evangelho de Marcos, Pedro se sobressai. Por isso que a gente fala que ele é o Evangelho escrito por Marcos. Só que tem um detalhe. Pedro, no Evangelho de Marcos, ele não se sobressai como grande. Pedro, no Evangelho de Marcos, sobressai as suas fraquezas. É o único evangelho que fala das fraquezas de São Pedro, que deixa claro que São Pedro é fraco, que não mostra a grandeza de Pedro. É só no Evangelho de Marcos. Mas ele sobressai aqui. Então, ele fala da casa, do mar, da barca de Pedro. Nós vamos ver isso agora no versículo 1:29, no 2:1 e vários outros, né? Pedro aparece como porta-voz da comunidade. Então, no Evangelho de Marcos, Jesus está sempre falando a Pedro, Pedro está sempre falando a Jesus, Pedro está sempre tomando a frente. É no Evangelho de Marcos que a gente... o primado de Pedro, se você for ver lá em Mateus, você vai ver Mateus falando
do Evangelho de Marcos, do primado de Pedro, Mateus enaltece, Mateus é solene, Mateus é grandioso, Marcos ao contrário, ele nem relata. Ele não relata esse primado, né? Por quê? Porque ele sabe que Pedro tinha autoridade, mas ele não necessitava impor e nem ostentar a hostilidade, ostentar a autoridade de Pedro. Então você vai ver que Marcos torna Pedro alguém muito comum, né? Um homem cheio de defeitos. Então você vai perceber que, embora o Evangelho de Marcos tenha essa conotação de ser o Evangelho ditado por Pedro, você vai perceber que não se prega a si mesmo, né? Se prega a Jesus, né? Então, o grande não ostenta a sua grandeza, né? Então, só quem tem um complexo de inferioridade, só quem tem uma baixa autoestima, precisa realmente ostentar, precisa realmente mostrar sua grandeza, né? Pedro não mostra sua grandeza aqui. E se nós formos olhar, prestar atenção quando nós estivermos lendo a negação de Pedro em Marcos, elas estão acompanhadas de imprecações, de maldições. Em Marcos, Pedro maldiz Jesus, né? Pedro ele não só renega Jesus ali, ele não só nega Jesus, mas ele diz: eu nunca vi esse homem. Né? Então você vai ver que de Pedro aparece todo o seu medo, toda a sua insegurança. É um evangelho que não tem medo de expressar ali, né, a fraqueza do ser humano, né? E Pedro em Marcos ele reconhece os seus erros, né? E o reconhecimento de seus erros, da sua pequenez, não o diminuía, né? Agora, em Mateus e Lucas, você já vai ver que isso são bem suavizadas, né? Então, Pedro já é meio protegido a sua imagem. Então, Pedro ele transmite a visão de Jesus a Marcos e deixa uma profunda marca em Marcos, né? Se a gente for olhar para a nossa vida, quem mais marcou sua vida? Quem deixou uma profunda marca em você? Quem apresentou Jesus para você de uma forma tão atrativa, de uma forma tão fascinante? Quem é esse que na sua vida deixou a marca indelével de Jesus na sua alma? Escreve aí no seu caderno de anotação quem te apresentou Jesus? Quem marcou a sua alma em relação a Jesus? Que Jesus foi apresentado para você? Como você se apaixonou por Jesus? Como você se atraiu por Jesus? Às vezes a gente precisa saber quem são as nossas referências, né? Quem nos apresentou Jesus? Que imagem nos foi apresentada? E hoje nós vamos, nesses próximos 15 dias, nós vamos conhecer, então, o Jesus de Marcos. Né? Quem é esse Jesus de Marcos? E uma terceira característica, né, do Evangelho de Marcos é que ele é um evangelho querigmático. No capítulo 1, de 14 a 15, nós vamos contemplar nesse evangelho o poder
né, de Jesus. Porque para Marcos, ele não está assim, muito interessado em gramática, em geografia, em cronologia. Para Marcos, o único que importa é Jesus. Para Marcos, o único que importa é a boa notícia. Todo o restante do Evangelho de Marcos vai ser plano de fundo. Vai ser algo ali sorrateiro, né? E no Evangelho de Marcos é muito interessante porque ele vai sacrificar a cronologia histórica dos lugares sagrados para proclamar o querigma. Querigma é o anúncio da salvação. Querigma é trazer, né, para o povo que Deus nos ama, que nós pecamos, fomos separados de Deus, e que por sermos separados de Deus, Jesus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos devolver ao Pai, mas para experimentarmos essa salvação, nós precisamos ter fé, precisamos nos converter, e essa conversão vem pela força e o poder do Espírito Santo, e quando você vive realmente essa experiência salvífica de Jesus, você se une à comunidade, né? Nisso consiste o querigma. E Marcos, ele vai mostrar a todo tempo esse querigma. Então, quando a gente estiver lendo Marcos, vamos estar atento para ver que pontos do querigma Marcos nos traz. E ele também não está preocupado com erros gramaticais, com concordância verbal. Ele é pobre na redação. E aqui a gente pode imaginar que Marcos realmente está escrevendo como Pedro fala. Porque Marcos já era um homem rico. Então, se ele era um homem rico, provavelmente não caberia aqui erros gramaticais. Eu estive na casa de Marcos. É uma casa de 2 andares. Imagina uma casa de 2 andares na época de Jesus. É uma casa grande, é uma casa onde todo mundo se escondia. Era a casa onde todo mundo se reunia. Então, Marcos, com certeza, é culto, né? Mas ele deixa impresso a forma de Pedro. Então, você vai ver esses erros lá no capítulo 5, versículos 4, 5. Ele não respeita a geografia, né? 7:31. Então, você vai ver o caminho que Jesus faz em Marcos. Eu não entendo muito da geografia, mas eu estou seguindo aqui um roteiro do Prado Flores. Então, ele fala que Jesus dá uma volta enorme, sendo que poderia fazer um caminho bem mais curto. Então, ele vai, quando você vai seguindo o trajeto que Jesus faz em Marcos, não faz muito sentido. Mas ele não está preocupado com o sentido, ele está preocupado com a mensagem. Ele está preocupado em mostrar Jesus e não fatos. Em Marcos, quem aparece é Jesus. Você não vai ver Marcos falando da Virgem Maria. Né? Por quê? Porque ele está fascinado de Jesus. Marcos não admite ninguém maior que Jesus. Tanto que João Batista, que é considerado o maior de todos os profetas, né, que já vieram a esse mundo, Marcos dá um jeito já no 2º capítulo de cortar a cabeça dele. Por quê? Para Marcos, o único grande é Jesus. Então, como o Batista estava lá com as suspeitas, né, de que ele era o Messias, já dá um jeito de matar ele rapidamente para não deixar nenhuma dúvida de que o único Messias é Jesus. Então, o objetivo central do evangelista Marcos é que nós nos enamoremos de Jesus. E por que nós vamos nos enamorar de Jesus? Para querermos crer em Jesus. Então, nós vamos usar agora esse evangelho de Marcos, nesse tempo que nós vamos ler, para nos enamorarmos de Jesus.
né? E nesse ficar enamorado, ficar fascinado, nós precisamos entender que não dá para dar passos se nós não estivermos enamorados. E a coluna vertebral de Marcos são os milagres. Ele deixa bem claro que Jesus é o taumaturgo. O taumaturgo. Ele é um milagre, ele faz muitos milagres, ele tem poder. No Evangelho de Marcos, Jesus é poderoso. É um Messias poderoso. E a chave para entender Marcos é como se ele fosse um vídeo. Então, quando nós estivermos lendo o Evangelho de Marcos, a gente precisa ter essa mente imaginativa. Deixar as imagens acontecerem no nosso cérebro, deixar vir o colorido, porque Marcos dá cor ao Evangelho, Marcos deixa esse Evangelho colorido. Então, é muito mais do que escutar o Evangelho, é poder imaginar. O Evangelho de Marcos, o vento tem ruído. Então, que nós possamos escutar os ruídos do vento. Né? Ele não especifica muito o conteúdo das pregações de Jesus, mas ele mostra Jesus, ele revela Jesus. Né? No Evangelho de Marcos, nós queremos ver Jesus. Né? Então, ele apresenta muito mais Jesus do que o que Jesus diz. E para quem está destinado o Evangelho de Marcos, é para cristãos vindo do paganismo. Então, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o primeiro manual do missionário. Ele oferece uma apresentação fascinante de Jesus, uma apresentação, a missão fascinante de Jesus para nos aproximarmos da fé. Então, que esse Evangelho que nós vamos ler, né, nesses próximos dias, eles possam realmente nos fascinar. Nós não vamos encontrar aqui uma ordem cronológica, né, porque Marcos só está fascinado em Jesus. O escrito de Marcos é breve, porque ele é como os pequenos frascos de perfume. Quanto menor o frasco, mais perfume tem. Então, ele é pequenininho para nos dar esse perfume de Jesus. E ele, então, é o primeiro a trazer para nós esse Jesus. Aí, na próxima aula, amanhã, eu vou falar do Jesus de Marcos. A gente já tem uma noção do Evangelho e a gente pode, então, começar a ler o Evangelho segundo São Marcos.